Sejam muito bem-vindas ao podcast Café com Mãe, um espaço aqui para você, papai, mamãe, vovó, tio, cuidador e a todos que estão nesse mundo materno. E hoje, vamos começar diferente, né, gente? Hoje, olha a nossa mesa, que saudável, que linda que está. E agora a gente só quer fazer um agradecimento especial para Flor de Oliva, aqui da cidade de Barretos, que nos presenteou com essa mesa maravilhosa, com esse mix de castanha. Esses petiscos deliciosos, meu Deus. É que a gente já deu uma provadinha, porque a gente é dessas, né? Gente, chips de legumes, já viram? Eu nunca vi. Pra mim foi novidade. A gente já comeu aqui, já se deliciou. E agora também pra nossa convidada se deliciar junto com a gente. Hoje ela está aqui com a gente, a doutora Bruna Donaire, para contar um pouco do seu relato de parto, que foram 2 filhos lindos, e também a sua experiência na amamentação. Seja muito bem-vinda, se apresente, conte sua história para todos nós. Olá, meninas. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É uma oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, da minha parte profissional e do meu maternar. Aqui em Barretos, eu atuo como ginecologista e obstetra. Também atuo nessa vertente do parto humanizado. Faço também patologia do trato genital inferior e aplico laser terapia nas partes íntimas, nessa parte de região e de estética íntima. Mas hoje viemos aqui contar um pouquinho do meu relato de parto, da parte mais da maternidade. Vou contar um pouquinho para vocês, então, do meu primeiro filho. Ele chama Benício, ele está com quase 3 anos, e como foi esse meu primeiro parto. Quando eu tive o B, quando eu engravidei dele, eu estava na cidade de Brasília. Você não estava em Barretos? Não, eu não estava. Eu estava lá. E foi na época da pandemia. Então, eu trabalhava no hospital público lá. Tinha terminado minha residência médica. E aí, tava nessa fase, assim, do Covid, em 2021, totalmente assustada. E minha primeira gravidez não foi programada. Então, foram... Em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu ginecologista, né? Fiquei, assim, bem tensa na gestação. E daí, eu trabalhava, logo quando eles descobriram que eu estava gestante, por conta da pandemia, você é afastada e vai para um cargo mais administrativo. Então, eu fazia boletim médico e ligava para os pacientes para contar. Para os pacientes, não, desculpa, para os familiares, para contar, fazer boletim, para contar como estavam os pacientes. E eram pacientes que estavam graves, em hospital de campanha, na UTI. Então, assim, acho que eu somatizei um pouco. Então, foi uma fase bem puxada da minha vida. Né? Fiquei bem ansiosa. E aí, durante a minha gravidez, foi uma gestação de baixo risco. Acompanhei, apesar de ser obstetra, não fazia o meu próprio pré-natal. Eu tinha a minha médica obstetra, né? Fazia as consultas certinha. Me mantive super saudável, fazia atividade física, tudo que eu recomendo para as minhas gestantes. E daí, logo no finalzinho, assim, não tinha nada, nenhuma pressão alterada, nada, tudo aquele pré-natal, assim, ok, tá lindo. Aí eu lembro que no dia anterior, eu tava fazendo atividade física, meu marido ia comigo, e aí eu trabalhei, e aí nós fomos no CRM, eu tinha umas coisas pra resolver, aí ele falou assim pra mim, vamos parar pra gente almoçar? Aí eu falei pra ele, nossa, eu não tô enxergando. Nossa. Aí ele falou assim, Bruna, aí a gente já tinha voltado pra casa, né? Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu tô vendo uns pontinhos brilhando. Aí eu já falei, liga pra minha médica. Ele falou, não, deita, vai dormir. Aí eu falei, não, eu sei o que eu tô falando, liga pra minha médica. Ele, para de ser desesperada, deita. E eu tava com 38 semanas e 3 dias. Eu falei, pega o aparelho de pressão, mede minha pressão. Aí eu fui ver minha pressão estourada. Nossa. 16/11. Aí ele ligou pra minha obstetra, não tava nada muito preparado, de bolsinha, eu já tinha organizado a malinha, mas não tinha finalizado, porque eu não tava sentindo nada, tava super bem. Você já tinha na cabeça que ia ser normal? Eu queria, né? Eu falei, vou tentar. Você sempre quis? Sempre, falei, vou tentar, se Deus quiser, vou conseguir. Estudei bastante, me informei, já tava trabalhando com isso há um tempo, sua área, né? Já era minha área, então acaba que ajuda um pouquinho. E daí, a minha obstetra atendeu e falou assim, vai pra maternidade. Porque já era uma gravidez a termo, que a gente fala, né? Já era um bebezinho maduro, né? E minha pressão fazendo pico, e eu sem enxergar. Aí, na minha cabeça, já vinha tudo, eu falei, pré-eclâmpsia. Como você já sabe, como eu né, já sei, sintomas. aí
Eu falei, não, agora eu vou acalmar. Mas Deus me abençoou que, assim, eu cheguei lá plena. Eu respirei e falei, não, da parte emocional, eu digo, né? Porque minha pressão se manteve alta, a visão Mas turva. você conseguiu se... Falei, não, vai dar tudo certo, vou confiar em me entregar. Porque é isso que eu falo que é importante. Por mais que, às vezes, eu tenho paciente que estuda tanto, que tem hora que eu falo, calma, quem tá no controle, assim, você é a protagonista, mas deixa a gente cuidar de você, né? Porque isso é importante, se entregar, porque senão a ansiedade vem e toma conta. E daí eu fui respirando, apesar de saber o que estava acontecendo comigo. E eu cheguei, fiz os exames, já me deram, já fui medicada, né, para essa pressão melhorar um pouquinho. Ela chegou e falou, Bruna, a gente vai precisar de induzir. E aí essa é a primeira coisa, né, uma pré-eclâmpsia e a gente fazer uma indução. Para a maioria, pra gente que costuma a estar ligado a essa questão do parto normal, a gente vê isso com muita tranquilidade. Para outras pessoas, isso daí já seria uma indicação mentirosa de cesariana. Nossa! Eu já pensei assim, nossa, você vai encaminhar ela pra cesárea. Não, mas não foi, que bom, né? Não foi. E aí eu não tava em trabalho de parto, aí ela fez um toque, meu colinho tava fechado. Aí ela falou, a gente vai começar fez uma cardiotocografia, que é um exame pra ver como o bebezinho tá, e aí ela falou assim, vamos induzir. Eu falei, vamos. E aí nós fizemos uma indução com balão, vocês já ouviram falar? Não. Passa um balão no colinho do útero, que ele faz um estímulo mecânico, pro colinho do útero começar a abrir. E na veia ela colocou ocitocina para melhorar a questão das contrações e iniciar esse trabalho de parto. Isso era mais ou menos umas 4 horas da tarde, o horário que eu internei. E aí nós iniciamos esse processo de indução, com a sonda Foley com balão e com soro, que foi o soro de ocitocina. E aí eu evoluí, assim, lindamente. Não foi fácil, né? Porque é bem doloroso, é um processo que dói. Eu falo que parir dói. Você tem que estar muito concentrada, ter estudado muito para saber dos benefícios, para vencer essa fase da dor, né? E aí eu tinha toda uma equipe, eu tinha doula, eu tinha enfermeira obstetra, tinha a minha obstetra, foi uma amiga minha junto também, que era obstetra, aquela que está presente, e meu marido ali não me deixando desistir. Ele nasceu, foi o quê? Umas 4h30 da manhã. Então eu comecei a indução 4 da tarde, aí eu fiquei nesse processo de trabalho de parto, era mais ou menos umas 9h30 da noite, que foi o horário que a minha bolsa rompeu. E aí as contrações foram engatando e eu não pedi cesariana. Conseguiu? Consegui, assim. E nem porque analgesia. chega um momento que elas pedem, né? Algumas sim. Geralmente as minhas pacientes eu consigo preparar bastante. Não para não pedir, mas eu oriento também dos riscos da cesariana, dos riscos da analgesia. E com essa bagagem de informação, a gente, né, consegue contornar esses desafios durante o trabalho de parto. Porque não é fácil, porque tem várias fases do trabalho de parto. E chega no momento, geralmente, assim, próximo da fase ativa, próximo de 8 centímetros, que a gente entra naquela partolândia. A gente começa assim, meu Deus, como dói, eu não vou dar conta. E a hora que você começa a desesperar. Aí, nessa hora, a gente tem que relembrar ela dos motivos. De eu estar ali, de eu ter escolhido parir, dos benefícios, né, do parto. E a equipe também, né, oferecer um banho, formas não farmacológicas para alívio da dor, massagem, chuveiro. E a gente consegue contornar, porque falta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu falo assim, eu costumo brincar assim com elas, eu falo assim, é uma piscina enorme. Você já tá quase chegando, vamos lá, mais um pouco, não desiste. E aí a gente consegue e aí geralmente vai. Eu não tenho paciente que desiste nesse final, não. Eu tenho aquelas que não querem e às vezes inicia o pré-natal, não quer, mas a maioria eu consigo convencer, pelo menos tentar, e depois vai. E aí também a gente tem o recurso da analgesia nesse finalzinho pra estar fazendo. Mas no meu primeiro eu não pedi. Você fez, não? Não fiz, e ele nasceu super bem. Eu tava naquela posição da banqueta, que é aquela posição sentadinha, puxando o paninho. E aí meu marido tava atrás, aí o Benício nasceu por volta das 4h30 da manhã. Nasceu, a gente fala roxinho, né? Eles geralmente nascem, veio pro meu colo, ficou aqui no meu peito, e aí logo ele chorou.
E aí tivemos a nossa Golden Hour, ele ficou lá um pouquinho comigo. Na verdade, a primeira hora toda ele ficou comigo. Se quiser já explicar um pouquinho o que é a hora... Essa hora de ouro... Hora de ouro. Eu vou explicar. Essa hora de ouro, ela é muito importante tanto para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe, na verdade, para o bebê, qual que é a importância dela? Assim que ele nasce... Pensa assim, ele tá em um ambiente dentro da nossa barriga escuro, quentinho, sem luminosidade. Aí ele vem aqui para fora, né? Então ele vem para um ambiente totalmente cheio de luz, né? voz, ar-condicionado geralmente tá ligado, né? Eu sempre peço para estar desligando, mas cada profissional trabalha de um jeito. Às vezes eles chegam num ambiente muito gelado, eles assustam. Então quando a gente remete a criança pro colo da mãe, ela tá naquele, a gente fala naquele estímulo, na parte sonora, ouvindo a voz dela, então isso acalma a criança, no estímulo tátil, sentindo a mão dela, isso tudo remete a como ele tava com ela no útero, e vai criando ali um vínculo, que a gente chama de imprint, o olhar dos dois. Então tudo isso demonstra uma importância dele estar no colinho dela. Que é tirar o bebê sair e já ficar no contato com a mãe. No contato com a mãe. Outra coisa importante, quando ele nasce, geralmente tem alguns pediatras que levam ele para o berço aquecido por conta da importância de controlar a temperatura dele. Um dos riscos para o bebê é ele fazer a hipotermia. Então, quando traz para o coração da mãe, ela está aquecendo ele, transferindo calor. Então, essa é mais uma importância desse contato. E para a mãe também tem alguns benefícios. Nessa hora que ela coloca a criança em contato, ela começa a produzir alguns hormônios que incentivam a descida do leite, tá? De que é possível, ela tá mais calma, ela viu ele, parece que lava a alma, né? Aquela insegurança de toda a gestação, saber que o filho tá bem e tá ali do lado dela, né? E aí ajuda, produz também ocitocina, que ajuda na questão de controlar sangramento e de incentivar a amamentação. E quanto tempo fica? É indicado? 1 hora. 1 hora? 1 hora. 1 hora. Então, o pediatra, a gente tira, né? Passa para a mãe. Se é uma cesariana, né? Que foi por indicação, a gente passa debaixo do campo. E aí a pediatra já coloca no colinho da mãe, ela também fica segurando ele e a gente do outro lado do campo operando. Sim, eu presencio de vez em quando, porque eu faço fotos de parto, né? Então eu vejo que alguns acontece isso, outros já não. Outros não. Aí eu acho que vai da equipe, né? Da equipe médica. Vai da equipe, vai do hospital. Né? Então, a equipe também tem que se posicionar, mas às vezes também não é fácil, tem algumas coisas que são culturais. Eu percebo que é isso mesmo. Mas quando eu chego, o pessoal sabe que eu vou falar. Já sabe que seu eu jeito. reparo, Entendeu? Mas você faz as cesarianas também? Ou não? Você fala... Você faz Quando tem indicação, eu faço. Quando tem... Porque assim, a cesariana, ela salva vidas. Sim. Ela salva vidas. E desde que ela seja muito bem indicada, porque ela também tem riscos, né? É uma cirurgia. Então, sabendo indicar é super bem-vindo. E você sentiu diferença quando foi o segundo filho? Ou foi tranquilo também? Então, no segundo, que foi o do Felipe, foi tudo diferente. Nunca é igual, né? Tudo diferente. Gente, foi tudo diferente. Os seus também? Sim. Minha barriga cresceu mais rápido. Tudo mudou, a dor apareceu mais rápido. A dor apareceu mais rápido, a coluna. Eu falava, gente, essa dor eu não sentia. Não fiquei tão ativa, assim, fazia atividade física, mas meu corpo sentia mais, porque trabalha, tá lá com o bebê na barriga. A gente chega em casa, eu brincava, falava, começa outro plantão, porque tem um outro pra dar atenção. Sim. Também era um bebê, que você né, nega um colinho que eles pedem. Exatamente. Era outro bebê que demandava atenção, carinho, né? Eu tinha que pegar ele, e ele tava naquele processo de já entender, eu explicava, contava historinha, com muitos ciúmes. Nossa. Então, assim, na gestação já percebi bastante mudança, eu também fiquei mais sintomática, um pouco mais ansiosa por saber que
assim, por mais que o meu primeiro filho, eu tinha a questão do Covid, que eu fiquei bem preocupada, na hora do parto eu tava muito entregue. Nesse, como eu mudei de cidade... Era outro hospital. Foi outro hospital, mudou a equipe, aí eu tava um pouco... Receosa. Eu senti medo. Eu confesso que nessa outra gestação eu tava com medo de tudo. Foi mais difícil. E sabe qual que foi o meu maior medo? Relacionado ao meu outro filho. Eu sei essa aqui, ó. Nossa, no primeiro episódio, gente, eu chorava pra contar isso daí. Que a gente parece que se culpa de querer que tudo dá certo, principalmente pro primeiro filho. Exatamente. Eu só pensava nisso. Então, assim, os meus maiores medos eram assim... E se eu morrer? A gente fica preocupado porque a gente não... Antes, você não sabe... Você sabe que é mãe, vai ser mãe ali. Já é, né? Quando você está com o bebê, você já é mãe. Só que depois, no momento que você já tem uma criança ali, que você cuida, tudo, quando você está vendo, você não tem só aquela preocupação, você se preocupa como que vai ser dali em diante. Como que vai ser a relação com você e seu filho? Não vai ser mais aquela que é só você e ele. Tem outra ali no meio. Ai, gente, para que eu vou começar a chorar. Você começa a se culpar falando, será que eu vou conseguir dar atenção? Até hoje eu choro. Eu já superei muito, mas eu ainda choro em contar pelo sentimento que eu senti. Que eu criei essa culpa materna em mim. Porque, nossa, até hoje, às vezes eu precisava dar atenção pro bebê. E o outro chorando, querendo estar junto. E às vezes não conseguia conciliar essa tensão dos dois juntos. E a gente se culpa. Aí às vezes eu queria deixar o bebê lá com alguém só pra mim poder dar a atenção pra ele que ele precisava. E aí quando eu não conseguia isso, eu ficava, meu Deus, eu vou acabar afastando ele de mim. Sabe? A gente começa a criar umas coisas. E tudo a gente compara, né? Sim. Eu também penso, foram as mesmas coisas. Sentir medo de morrer e deixar o outro, culpa... a gente tá mais madura, a gente já sabe o quão complexo é a maternidade, né? O quão desafiador ela é. E a nossa cabeça não para, né? E aí você fica até um pouco pessimista. E eu, por ter o conhecimento, eu acho que tinha hora que isso gritava mais. Porque na segunda gestação, o Fezinho, que é esse meu segundo, eu tive diabetes. Então, a gente fala, ele era um bebê macrossômico. Sempre acima, mais gordinho. Uhum. Entendeu? Então, assim, no finalzinho, eu lá com 38 semanas, ele tava com quase 4 quilos já. E aí eu falava, gente, se não der pra ser normal, eu sabia que tava tudo bem, que eu poderia ir pra uma cesariana e que estaria bem indicado. Tudo bem. Mas eu pensava assim, a cesariana é uma cirurgia. Eu sei dos riscos. A cesariana vai aumentar o meu tempo lá no hospital. E meu outro filho que vai estar em casa? A cesariana é um corte. Vai Como te que eu limitar, vou? Vai né? me limitar. Porque o parto normal, ele nos dá mais autonomia pro cuidado no pós, né? E eu sei de todos os benefícios, tanto da parte pessoal, assim, tanto como pessoa e como profissional, como médica, né? Vendo minhas pacientes que depois que parei, já tá lá andando. Aí eu ficava pensando, vou ficar lá mais tempo, vou chegar em casa, vai ser difícil, o Benício vai estar pulando em mim, eu vou estar com o outro, não vou conseguir levantar, e pode dar uma cefaleia pós-hack. Aí eu já ficava assim. Bom, graças a Deus, eu não sou médica, não sabia desses termos, então eu ficava preocupada, assim, com o corte, porque já aconteceu, às vezes, o meu primeiro filho vir pra cima, assim, às vezes ele pegar próximo, porque o meu foi cesárea, próximo ao ponto, querendo ver o irmãozinho, e eu falei assim, vem, filho. E ela deixava. Vem, pode vir. E eu deixava. Mas se eu fosse médica, eu falava, isso pode acontecer, isso. Eu acho que eu ia ficar em, talvez até paranoia em alguma coisa. Isso, eu fiquei bem ansiosa. Eu fiquei bem ansiosa. Então, aí foi onde eu comecei a fazer terapia. Sabe, pra também tentar separar a Bruna mãe da Bruna médica, né? Da Bruna mãe do Benício, que era o primeiro filho. E aí era uma realidade, eu tava em Brasília. Agora da Bruna mãe do Felipe, que tá em Barretos, e que é outra realidade, né? Agora é o segundo filho. E, enfim, mas graças a Deus deu certo. Mas do Felipe foi assim, foi totalmente diferente. Eu entrei em trabalho, eu tava marcado uma indução pra eu fazer. E o motivo dessa indução seria por conta do peso, do diabetes, né? Que ele já estava bem grandão, macrossômico, que a gente fala. Então, no finalzinho de 39 semanas, no início das 39 semanas, eu iria passar por esse processo de indução. Mas não precisou.
Então, foi legal que eu tive na primeira gestação a experiência de uma indução e na segunda de entrar em trabalho de parto naturalmente. E eu achei demais. Nossa, eu achei incrível. Senti meu corpo, sabe? E aí eu lembro, foi assim na madrugada que eu comecei com as contrações e eu falei, será que vai engatar? Acho que não. Aí logo consegui, voltei a dormir, aí era umas 2:30 da manhã, tava vindo assim, com ritmo, que é aquela contração mais ritmada, a cada 10 minutos, tinha hora que vinha a cada 15 minutos, e associada à dor. Aí eu acordei meu marido, aí ele falou assim, não, ele é calmo, tranquilo, sabe? Ele, né? não, tenta dormir, tá tudo bem. Ai, que bom. Aí eu falei pra ele, tá bom. Aí eu falei, vou terminar de organizar a malinha. Aí eu fui, finalizei a dele, já tava organizada, né? Porque já tava esperta. Já tava esperta, já tava programada a indução, mas faltava fechar a mala. Daí eu fui programando as coisas, preparei o leite pro meu outro filho, que ele era mais ou menos o horário que ele mamava. Aí preparei a mamadeira dele, aí as contrações começaram. Mas eu ainda assim, andando, conversando. Aí eu fui bem assim até mais ou menos umas 7 da manhã. Depois ela começou a apertar. Pegou firme, aí eu avisei a enfermeira e a doula. Aí a doula foi lá pra casa. Ela era a Camila, que veio aqui também, a Camila, fisioterapeuta. Aí ela foi lá pra casa. Ela até perguntou, você quer que eu vou antes? Mas eu também não quis, eu queria ficar sozinha em casa com meu outro filho. Curtindo um pouco ali. Pensando em tudo isso que a gente conversou, eu vou te deixar, a mamãe já volta, sabe? Você conversava bastante com Conversava ele. bastante com ele, explicava que eu ia pro hospital para tirar o irmãozinho dele da minha barriga, que ele ia chegar e que quando eu voltasse o Felipe ia estar com a gente. E aí eu quis ficar só com ele, mas a hora que eu precisei de ajuda em relação à dor, eu chamei elas foram para casa, chegou a enfermeira e a fisioterapeuta e doula, que é a Camila, e aí lá eu fui pro banho, a gente começou a fazer alguns exercícios, respiração, tudo para me manter mais calma. Aí deu 1:30 da tarde, aí eu comecei a falar, não tô dando conta, agora a dor pegou, é hora de ir pro hospital. Aí a enfermeira me tocou, eu tava com 7 centímetros, aí ela falou assim, vamos. Já tava lá. Vamos, porque geralmente o segundo ele é mais rápido. Assim, quando você tem um normal prévio, em teoria. Quando a gente tem um normal prévio, os próximos tendem a ser mais rápidos. Aí, com 7 centímetros, eu falei, não, tá apertado. Eu sei que quando chega no hospital tem aquela parte burocrática de internação. Então tem que ir. Deixa eu ir, até pra gente não ir correndo. Nossa, as contrações que eu tive no carro são aquelas que eu lembro até hoje. Coitada. Tá numa posição que não é legal, né? Não tem espaço pra você se Não tem esticar. espaço. E elas trazendo toalha. Vou colocar por baixo, porque vai que nasce no carro. Não, no carro não, pelo amor de Deus. E aí a gente foi. Aí, quando eu cheguei lá, eu já tava de 8 para 9. Nossa. De 8 para 9, assim, praticamente parindo. E aí, pasmem. Eu peguei no braço do meu médico e falei assim, você não tá entendendo, eu não quero parto normal. Mentira. Eu quero ir pra cesariana agora. Ai. Eu. Então. Aí ele falava assim pra mim, não, calma, respira. Aí elas vão pro chuveiro. Aí eu fui pro chuveiro e falava, eu não aguento mais esse chuveiro, eu não quero, vocês não estão entendendo. Olha o pico que deu. E aí eu olhava pro Danilo e falava assim, eu te avisei. Eu te avisei. A mulher se transforma, né? Me transformei, eu sou calma. Mas ali, Gente. e todo mundo olhava assim pra mim. Todo mundo arregalou. Eu não podia Olha, analgesia, eu podia cesariana. Aí elas, não, vamos tentar. Eu falei, não, nós não vamos tentar mais nada. Eu quero ir pra cesárea. Esse menino é muito grande. Eu falava assim, esse menino é muito grande. Ele não passa. Elas, calma, tá quase. Olha aqui a cor. Eu lembro que a Ana falava, olha aqui a cor. Porque ele já tinha rompido a bolsa, né? Eu rompi a bolsa em casa. Então sai aquele, no finalzinho tá aquele, saindo bastante líquido e tá mais com um pouquinho de sangue. A gente sabe que tá dando sinais de que tá perto, porque é um colinho que já abriu, um colinho mais trabalhado. E aí o Luiz falou assim, que foi meu obstetra, não, nós vamos pra analgesia. Aí eu, tá bom, vamos pra analgesia. E a anestesista demorou um pouquinho e eu lá, mas graças a Deus foi feita a analgesia. E aí fiz a analgesia. Aí dá uma aliviada? Dá uma aliviada. Alivia. Só que assim, a analgesia, eu acho que... Acho não. Ali nesse momento,
como mãe, acaba que eu não largo a parte médica, né? Uhum. Eu sabia que a analgesia podia ser um tiro no pé. Porque ela tem muitos benefícios, mas a gente também não pode deixar de comentar que é uma intervenção. Então, tudo pode parar, né? A gente trava o fisiológico, né? É uma coisa artificial. E aí aumenta o risco de ter que passar um fórceps, aumenta o risco de ter que passar um vácuo. E como eu sei de tudo isso, né, eu queria ir pra cesariana direto. Vamos Também pular é um essa risco. parte. Mas, enfim, graças a Deus, por isso que é a importância da gente ter uma equipe, de uma equipe alinhada, de uma equipe sábia, de uma equipe baseada em evidência, que sabe, né, até onde pode ir. Se o bebê tá bem, né, nós vamos fazer com segurança, assim, o próximo passo. Porque ali eu não era médica, né, eu era paciente. E ele falou, não, o que é melhor pra você agora é analgesia, nós vamos pra analgesia. E eu confio nele, assim, plenamente. Então, nós vamos pra analgesia, fomos. Aí, acalmei, me reestruturei, respirei, lembrei de tudo, do parto do Benício, o porquê de eu estar ali, eu senti muito medo, por ser uma gestação de risco, por ele estar grande, sabia do risco de uma distócia, de todas as coisas, mas aí foi a hora que eu consegui me entregar, entendeu? Nesse meio, nessa fase ativa que eu falo que eu dei uma descompensada, mas que elas dão mesmo, que é a partolândia, você se desespera e fica mais negativo. Mas aí depois da analgesia eu me recompus e voltei. Falei, não, vou voltar. Aí eu fiquei uns 40 minutos mais... Assim, aí fica sem contração durante a analgesia ou não? Você perde quando a analgesia ela é bem feita, né? E também depende do organismo da paciente, depende da dose, depende da experiência do profissional que tá fazendo. Ela tira a dor por alguns minutos, às vezes até 30 minutos, 1 hora. Mas as contrações não param. Não, elas não param. Mas você sente se você coloca a mão no abdômen e você percebe o útero contraindo, sabe? E aí elas continuam, né? O bebê continua descendo, mas você não tá sentindo dor. Então dá aquele alívio, né? Pra dá você. um ânimo de novo. Isso, um up. Você descansa um pouquinho, né? E aí, com 30 minutos, 40 mais ou menos, elas retornaram. Só que elas retornam também... Já. A fase de expulsão que fala? Elas voltaram, eu tava com 9 para 10. E aí, a gente fala que o expulsivo é após os 10 centímetros, que é a fase final. E aí, eu voltei, já fui verticalizando, fiquei em pé, sabe? Depois sentei na bola e treinava a respiração. E nasceu. Foi sentado também? Foi também na banqueta sentada. A única diferença foi que foi no centro cirúrgico, porque como eu fiz analgesia, eu optei por descansar lá dentro do centro cirúrgico mesmo. E aí eles colocaram a banqueta já lá do lado, como já tava no finalzinho, né? Eu fiz analgesia, eu tava com quase 9 centímetros. Aí eu falei, a hora que eu voltar já vai ser pra nascer mesmo, se as minhas contrações contribuírem. E diferente do outro, nesse parto também não teve ocitocina, só pegaram o acesso em mim mesmo pra tá fazendo analgesia. A dor é a mesma? Ou você sentiu? Você fala assim, então, dos dois partos? Eu achei totalmente diferente. Do primeiro, eu sentia que eu tinha, apesar de medicalizado, né? Porque eu tava com soro, que as pacientes falam, esse sorinho não vai dar dor. Eu sentia que eu tinha um intervalo para respirar. Nesse segundo, eram muitas contrações perto da outra. E aí eu não tinha esse tempo, porque foi um parto mais rápido. A fase ativa foi rapidinho, entendeu? E aí ele nasceu, foi assim, incrível. E teve também a Golden Hour. Como fala? Golden Hour. Ele já nasceu também, já veio pro meu colo. Aí eu fiquei lá com ele ficou comigo. Foi maravilhoso. Foram experiências únicas de cada um. E é bom para compartilhar, né? Encorajar quem deseja ter. Mas quem também não deseja, eu respeito. E sempre mostro as evidências, os benefícios. E costumo falar para as minhas pacientes, não para as minhas, né? Porque a maioria que me procura é de parto normal, mas colega, né? Tá tudo bem, ninguém é menos mãe por isso, né? Sim. Pela via. Mas o meu papel como profissional é informar e
pelo método natural, pelo né? método natural que tem benefícios. Isso é Tanto pro bebê incontestável. quanto pra mãe, né? Pro bebê e pra mãe. Então vamos para o puerpério e a amamentação. Após a chegada do bebê, como foi? Gente, isso é pior que parir, né? Acha que é o parto que é o difícil, né? Não, o parto, eu falo assim, o parto é fichinha perto do puerpério, porque, nossa, o puerpério é extremamente desafiador. Eu tenho medo de engravidar de novo, não é pela gestação, não é nem de ter 3 filhos, é por conta do puerpério. Não sei se eu vou sobreviver a outro, não. Nossa. E é diferente, né? Tem paciente que eu falo paciente, né? Mas tem mulheres que lidam super bem com essa fase, tem outras que não. Mas quando você cutuca ali um pouquinho, elas também se abrem e falam das dificuldades. Eu percebo que as mulheres têm um pouquinho de medo de comentar, vergonha, porque até por questão cultural, filho é bênção, então não pode reclamar, tem que agradecer. E não é sobre isso, né? É sobre saber que tem essa dificuldade, que a gente tem que compartilhar essa dificuldade. Mas é igual a gente falou aqui, a gente nunca quis romantizar e nem, como é que seria? Acabar com a maternidade, falar que é a coisa mais difícil, a gente explica, tem os 2 lados da balança. Vai ter as dificuldades, mas você vai, com o tempo, vai sabendo lidar e vai ver quão é prazeroso também ser mãe. É os 2 lados, né? Uhum. É aceitar que o amor e o caos, eles vivem juntos. Exato. É complexo. Bom, pelo menos pra mim, no primeiro, eu passei muito bem essa fase do puerpério, pra mim foi bem tranquilo. Agora, do segundo, o que me pegou e me pega até hoje, essa questão da culpa que a gente cria, porque a gente cria um monstro na nossa cabeça com essa culpa. A gente tá dando mais atenção pro menorzinho. Do que pro outro. Até hoje eu falo menorzinho. Porque a gente cria esse monstro na nossa cabeça. Uhum. No meu caso, eu tive muita dificuldade com a amamentação. Mas assim, muita. Não sei como foi pra vocês. Do primeiro, vou contar um pouquinho do primeiro. Cenário de pandemia. Então, 0 visitas. Só em casa. Todo mundo de máscara, aquela fase que até para ir no mercado tinha, né? Tinha aquela restrição. E eu muito preocupada, né? Com visitas, com tudo. Então, as pessoas que foram escolhidas a dedo. E da rede de apoio que eu digo. Sua família é toda daqui? Minha família é toda daqui. Lá Ela era estava só... sozinha. A gente tem uns tios que são pessoas bem importantes na nossa vida, mas eles moravam em Brasília, mas Brasília se morava vizinhas por 50 minutos. Que é longe, né? E aí eu me vi assim, sozinha. Minha mãe foi pra lá, me ajudou muito, sou muito grata. Ela ficou 1 mês comigo, mas eu sabia que ela ia embora. E a minha amamentação, ela foi engatar com 40 dias. No início, eu tive muita... Eu sou daquelas que tem uma produção exacerbada de leite. Muito, muito, muito leite mesmo. E eu brincava assim, minha mama parecia da Jojo todinha. Tava enorme. Tava enorme. Duas mamas bem, bem enormes mesmo. E ele não conseguia nem abocanhar. E aí eu precisava de tão cheia. E aí eu precisava de fazer as massagens. Aí eu contei com a ajuda de uma consultora de amamentação, que ela foi lá. Eu brinco que ela é minha fada madrinha. Porque, sério, quem amamenta, né, e tem essa dificuldade, tem que querer muito, muito. Minha mãe mesmo olhava pra mim e falava, desiste. Nossa. Bruna, via desiste. seu sofrimento. Ela via meu sofrimento, minha mama inteira, a areola inteira fissurada, o mamilo fissurado. Tinha dia que ele vomitava, regurgitava sangue, porque ele mamava muito sangue, e aí não fazia bem, ele vomitava. Então, assim, foi bem difícil. Tive também mastite, que é quando a mama fica muito engurgitada, vermelha, tinha tudo aquela vermelhidão. Aí tive que entrar com antibiótico. Nossa.
foi difícil mesmo. E queria muito amamentar, eu queria tentar. Eu falava, gente, eu tenho tanto leite assim, e faz translactação, e dá no copinho, e dá na colherzinha. E fora isso, né, uma mãe que tá extremamente exausta, cansada, privação de sono. No parto normal, tem também essa questão, mas eu fiquei 12 horas, né, assim, sem dormir, e depois nas primeiras noites ficava vendo se ele tava respirando, toda essa insegurança de mãe de primeira viagem, das mães. Vocês acham que não? E aí você fica exausta, e aí acha que a amamentação não foi, que eu falava, e nesse momento eu pensava assim, eu estudei, eu fiz curso, eu tenho a experiência prática, né, de orientar as mães, e eu não tô conseguindo. E se culpa de novo, e frustra de novo. E não é assim, né? Cada um é muito individualizado, cada pessoa tem a sua história, tem a sua vivência, tem a sua experiência. Mas ali eu precisei, sim, de contar com o apoio de alguns profissionais, que se não fossem eles, eu também não iria conseguir. Meu pediatra me ajudou muito, mas eu tinha passado por outros e ninguém nunca falava assim pra mim, coloca a criança no peito. Só ficava orientando, que eram orientações que eu já tinha, até que eu encontrei um que falou assim, coloca ele no peito. Aí eu coloquei no consultório. Aí mamãe, ele olhava, ele falou, ó, tem isso não tá legal, isso não, é uma sucção não nutritiva, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que fazer aquilo. Aí ele teve um olhar, assim, integral, e ele olhou pra mim e falou assim, você não tá bem, você tem que descansar um pouco. Aí foi onde eu busquei a consultora. E aí, além dela cuidar do Fê, ela também tinha um olhar legal pra mim. Ela, olha, à noite eu vou ficar com ele. Ela falou, vou ficar umas 3 horinhas com ele. Porque nela eu confiava. Eu também ficava muito insegura de deixar com a minha mãe. Apesar de confiar na minha mãe, mas da questão de dar o leite no copo, na colher. Sim, eu sabia que a Joyce, que era a consultora, ela sabia dar, né? Você não entrou com uma madeira hora nenhuma? Não. Aí, nessa hora, eu falei, eu preciso dormir, porque eu tô exausta. Lá em Brasília também tem uma opção super legal que chama Banco de Leite, que tem todas essas profissionais na rede pública. E lá no meu hospital, onde eu trabalhava, tinha um banco de leite maravilhoso, tinha outro hospital. E a minha intenção era ganhar e ir nesses bancos para ter o auxílio. E lá você também conhece outras mães, outras histórias, vê que tem pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Das minhas amigas, eu fui a primeira a ter filho. Então, não tinha muitas pessoas para conversar. Tinha as de lá de Brasília, mas eram 2, 3 que tinham sido mãe. E eu me senti muito sozinha, nesse sentido, assim. Gente, parece que as pessoas não falam do tanto que é difícil. É muito difícil. É uma das fases mais difíceis da vida de uma mulher. Mas venci, assim, fiz tudo que tinha para fazer, eu fiz. Hoje, com a maternidade do Felipe, até trabalhando mais, lutando por isso, eu vejo que eu poderia ter feito algumas outras coisas, ter passado por uma fono, por um osteopata, porque demorou para engatar, e eu insisti muito, e aí ia machucando cada vez mais, muito, né? Mas tinha essa restrição por conta da pandemia. Sim. Entendeu? Então eu também falava, eu vou ficar saindo pra rua com esse menino? Pra quê? Pra pegar alguma coisa? E nem todo profissional faz essa avaliação em domicílio, né? Então teve esse porém. Do Felipe, eu acho que foi, nesse sentido, foi um pouco mais fácil, foi muito difícil também, mas foi mais fácil por eu já ter passado por essa experiência. Então, eu sabia que com minha mama ia ficar bem grandona, quente. Outra coisa engraçada que eu tenho, não sei como foi pra vocês, mas a descida do meu leite, ela é muito marcante. Ele desce assim, então eu tenho calafrio, eu tenho febre, assim, de tremor mesmo. Fui até pra debaixo do... Isso nos primeiros Geralmente dias. A descida ela se dá lá pelo 4º, 5º dia. E aí eu fico bem sintomática, sabe? Fico com o corpo ruim, preciso de descansar mesmo, porque eu não tô legal. E aí ele vem, desce, fica aquela... E eu preciso de ajuda. Aconteceu do mesmo jeito. Do mesmo jeito, pra ter alguém pra me ajudar a esvaziar, porque sozinho eu não consigo, de tanto leite que tem. Eles descem, vem tudo junto. E aí eu contei com a ajuda da enfermeira, que ela também é consultora de amamentação. Ela foi pra minha casa e falou, não, vou te ajudar. Minha mãe, agora mais experiente também, porque ela fala comigo, não foi assim, filha, foi diferente, eu não sei nem te ajudar. Mas ela olhava e falava assim, eu iria desistir, porque pra mim também foi uma coisa marcante, não foi fácil.
Não foi fácil. Eu investi, sabe? Investi tempo, acaba que você investe dinheiro. Mas a gente colhe os benefícios, né? A gente sabe dos benefícios da amamentação para a criança, para o desenvolvimento dela, para tudo. Eu sabia depois também o preço de uma fórmula. Eu vou conseguir. No final vai ficar mais barato. Eu vou conseguir. E consegui também. Foi bem... Mas não chegou ao ponto de machucar igual o primeiro. Foi também. Machucou só também. que eu engatou com prazo menor. Foi com 20 dias. A outra demorou foi mais de 40, 45, 40 pra dias. Melhorar pra a dor melhorar. do peito. Isso. E aí, nesse, o que eu fiz? Eu tive a ajuda da consultora, aí eu fiz o laser também nas fissuras. E um lado ficou mais fissurado e o outro menos. No do primeiro eram os dois, era tudo horrível. E nessa também eu não tive a mastite, né? No primeiro não tinha o laser. No primeiro eu fiz laser. Fiz Ah. laser também. Fiz. E outra questão que eu acho que também ajuda bastante, eles são crianças totalmente diferentes. E pro Benício, ele é uma criança, nessa fase ele foi mais demandante, então ele não dormia bem, ele só dormia no meu colo, acordava o tempo inteiro. O Felipe não. Então, ele é mais tranquilo, mais da paz, mais calmo. Então, você põe pra dormir, ele dorme, faz aqueles cochilos mais longos. Então, eu conseguia me restabelecer e descansar. Com o B, não. Eu sabia que ele não ia dormir no berço, que tinha que ser no meu colo. Chegou chegando. Chegou chegando. E até quanto tempo você amamentou o B? O B eu amamentei até 10 meses. Até 10 meses. E o Fê eu tô amamentando até hoje. E ele tá com 6. 6. Ele fez 6 meses. 6 meses. Agora vai começar outro processo, Outro né? processo. Já comecei a introdução alimentar. É, e foi exclusivo, então, 6 meses e agora... Exclusivo. Eu falei, nossa, tô vitoriosa. Porque não é fácil. E a gente tem que explicar essa questão. E como você disse, de não romantizar, de mostrar que é difícil. Até para as mães se prepararem para esse período, né? Porque a gente tá vulnerável, irritada, privação de sono, cansada. E aí pega, você lida ali com a primeira dificuldade. Se você desiste, né? Entendeu? Então mostra para ela que é difícil, faça ela estudar, orienta bastante, explica que a mama pode fissurar, tem a questão do engurgitamento, como que é a descida do leite, para não assustar. A descida do leite, nesse período, ela é uma das coisas que mais leva a paciente para o pronto-socorro. Então, eu gosto muito de frisar isso. As mamas podem ficar quentes, você pode ter uma febre, me comunica, mas se for entre esse dia e esse, possivelmente a descida do leite, você vai falar comigo, você não vai correr no pronto-socorro. Porque imagina uma mãe com filho, amamentando, voltando pro pronto-socorro, né? E se às vezes pega um clínico, alguém que não tem tanta experiência para essa parte obstétrica, às vezes ainda acaba medicando e dando um antibiótico, alguma coisa mais desnecessária. E que é fisiológico, a gente tem que esperar o leite descer e ajudar no esvaziamento da mama, para dar um conforto. Isso que é a importância de ter essa noção completa, né, de junção, que é o psicológico da mãe, o físico, a parte, porque é privação de sono, é o psicológico que a gente entende como que vai ser a criança, ela vai dormir, se ela vai dormir, se ela tá comendo bem, se ela não tá comendo bem. Então, acho que junta tudo, se você não achar uma pessoa que te dá esse suporte, igual eles falam, você falou na íntegra, né? É complicado. É complicado. É por isso que muitas desistem, né? E entra com a mamadeira. Acha mais fácil, né? Eu mesmo sou uma que desisti e entrei com a mamadeira. Isso eu não julgo. Eu não julgo. Como médica, né? Eu falo, meu papel é informar. Sim. Informar, trazer informação segura do que é melhor para você e para o seu bebê. Mas a que custo? Né? Tem mãe que fala, não dá, pra mim não dá. Ela entra num surto ali, a gente também tem que ter um acolhimento pra ele, não julgar, né? Sim. Até porque às vezes ela não tem o suporte que às vezes a outra teve. Ela conseguiu, mas ela teve um suporte diferente dela. Exatamente. Ela não voltaria a trabalhar. Não sei como que você voltou a trabalhar, com quanto tempo. Outras já tem que voltar a trabalhar lá com 4 meses e não consegue fazer exclusivamente até 6. Ou, por exemplo, mãe solo, mãe que não tem rede de apoio.
mãe que não tem condição de investir e chama uma enfermeira. Porque Até eu tive. condição psicológica mesmo. Porque eu tive, até condição psicológica, porque eu tive, mas eu, sinceramente, se não fosse ela, eu não teria condições de amamentar. Ela me deu muito apoio, muito suporte. Por isso, assim, que a gente também tem que Entender. até lutar por essas políticas, né, públicas. Um banco de leite aqui seria maravilhoso, igual Não tem tem, lá, né, né? que aí acaba acolhendo essa mãe do SUS, essa mãe que fez um pré-natal no SUS. E é incrível o papel que eles fazem. E aí, quem não tem essa ajuda? Né? Uma obstetra presente, um pediatra presente, que fica falando, agora vai acontecer isso, não desespera, prepara seu psicológico, estuda, se informa durante o pré-natal. Eu gosto de avisá-las bastante da questão do... Quando a gente começa um pré-natal, eu falo, é uma jornada. E é uma jornada que eu vou fornecer conhecimento para vocês, mas vocês também têm que buscar, porque é muito desafiadora, né? A gente... Não é fácil. Eu tenho uma respirada fundo pra achar um... 3 mães aqui. Mas a gente sabe. Né? Só quem Que a gente vive passa. essa experiência sabe o que tá falando, né? E eu entendo. Eu falo, eu cresci muito como obstetra depois que eu virei mãe. Porque você tem um olhar... Você saiu da teoria e foi na prática, né? Você tem um olhar não só para a doença, né? Para o nascimento, para o todo. Você olha pra mãe, Pra né? mãe, Pra você pessoa ali, a Para a mulher. pessoa. O quão frágil ela tá, vulnerável. E quando a gente... Essa questão da maternidade ser muito complexa, quando a gente dialoga com ela, a gente abre espaço para ela também falar. E aí eu costumo falar também de o que eu tô fazendo aqui hoje, que não é fácil, que é muito perrengue, que eu chorei, que por muitos momentos eu pensei em desistir, porque aí eu me aproximo dela, né? E não assim, não, é fácil, vai, só falar assim, faz check, passa por uma consulta, ok, passa por... Ok, não, vai ser difícil, estamos juntas, se você precisar, eu tô aqui. E aí isso nos aproxima, vai criando uma identificação, né? Ah, a Bruna também passou por isso. Deixa eu perguntar para ela. Tinha uma amiga, ela chama Lorena, que aí ela me acolheu assim, me pegou no colo. Ela falava assim, amiga, eu sei, eu passei por tudo isso. É difícil, vai passar. O que eu tenho para te falar agora é isso. E aí a cada fase escuta, ela me né? dava alguns conselhos. E eu falava assim, mas você achou que em alguns momentos você surtava? É bom escutar isso de outras mães. É bom escutar isso, porque senão a gente Fala, acha que a gente tá acho que é enlouquecendo. só eu. Falo, não é possível que só o meu filho não dorme. Aí você vai ver quantas crianças também têm essa mesma situação. Não é só você que tá passando sufoco. Você passa a entender que faz parte, tá tudo bem. Tá tudo bem. E antigamente, né, eu até falo da minha avó, do tanto que eu admiro, né, elas sozinhas, enfim, as condições que elas tinham naquela época, mas elas também têm um pensamento um pouco diferente. A gente às vezes começa a reclamar, elas não pode reclamar, porque antigamente era assim, a gente não se falava disso. E a mulher de hoje em dia, ela fala. E aí, às vezes, os nossos avós, ou até pai e mãe, falam, por que você tá reclamando tanto? Não pode reclamar. E aí, minha família, assim, eu fui até chata. Porque a gente precisa de se impor ali e falar, não é, a gente vai reclamar e também tá tudo bem. Tá tudo bem. Precisa pôr pra fora. Eu preciso pôr pra fora. E nesse momento, a gente também tem que tomar cuidado com a nossa rede de apoio, né? Pra ela também não invadir, não te julgar, porque é uma mulher que tá muito exposta, vulnerável. E aí, às vezes, ela recebe aquela visitinha que fala assim pra ela, ai, mas pra mim foi tão fácil. Nossa, seu leite você não tem. Nossa. Tá muito pouco. Aí a mãe entra num buraco que não sai mais. Esse menino não tá passando fome. Isso. Esse menino tá passando fome? Tô essa mamadeira, é mais fácil. Você vai ficar aí com esse peito sangrando, para de ser boba. Assim, Eu escutei essa palavra quando eu tava sentindo dor no parto. Eu já tava com muita dor, já fazia mais de 20 horas que eu tava sentindo dor. E aí teve uma que falou, para de ser bobo, você vai ficar sentindo dor? É isso que eu ouvi. Aí eu falei, bora pro cesárea, então. Essa é a importância de se cercar de pessoas que a gente sabe que vai acrescentar, né? É toda uma preparação. Até do companheiro, eu costumo preparar os dois e falar, cuidado também com as visitas. Se posicionar antes, mostrar como vocês querem que seja, organizar o puerpério,
falar um pouquinho de como vocês são, como casal, da questão da criação deles, de toque, beijo, lavagem das mãos, porque ali, se chega uma pessoa mais invasiva e começa... Aí o casal também começa a brigar, e nossa, eu falei que não era para fazer isso com a criança. E é importante falar, olha, vai lá, visita, mas a gente não quer que fica pegando e beijando, ele ainda é muito novinho. Põe a culpa no pediatra, fala que o pediatra que não quer porque não fez as vacinas. Joga a culpa pra ele, né? Exatamente. Porque não é fácil mesmo lidar com os familiares, né? Que às vezes a gente fica constrangido de falar assim, ai, não quero que pega. Você lavou a mão? É difícil isso, né? Mas a gente tem Mas que... precisa. É necessário. Eu empodero a mulher para isso, para que ela saiba falar e se posicionar com a família, principalmente com a dela e o marido ou companheiro, ou enfim, se não tiver ninguém com a dele, né? Sim. É importante. É importante impor limites saudáveis, né? Uhum. E aí a família acaba também fazendo da forma que o casal exige, porque afinal é filho mas deles. Você sai sendo chata? Saia sendo chata. Mas tá tudo bem, né? Aí a mãe não se machuca tanto, porque ela conseguiu, né, fazer da forma que ela acredita que é o melhor pro filho dela. Mas ela só vai ter essa percepção sabendo que ela pode se posicionar, né? E não desencorajando ela, reprimindo. Então, é importante também durante essa construção do pré-natal falar, você tem que falar. É a sua família. Chega, conversa, já vai mostrando que você é uma pessoa que estuda, é uma pessoa... Aí eu costumo indicar alguns livros, algumas séries no Netflix. Eu falo assim, elas saem do pré-natal diferente da forma que elas entraram. E aí, no final, elas também estão todas falando a mesma língua, bem informada. Não, a gente vai fazer dessa forma, não vai ser dessa forma. E aí você fica mais tranquila. Mas tudo isso foi forma que eu aprendi vivendo. É isso aí. E aí, quando você fala na transição, a gente fala da transição de carreira, na transição de carreira não, na volta para o seu trabalho. Isso, porque foi quanto tempo que você voltou a trabalhar? Ou nem parou de trabalhar. Também. Não, eu parei. Do Benício, no meu primeiro, eu tinha um concurso. Eu era concursada, eu exerci o trabalho de ginecologista e obstetra pela secretaria, que foi até no hospital que eu me formei. Então, eu tinha lá 6 meses, aí depois eu me emendei com as férias, eu tinha uns 7 meses para retornar. E uma coisa importante, nesse momento, do meu primeiro filho, eu não tinha entendido ali que ele era prioridade. Eu precisei viver, sabe? Eu falo isso porque logo que eu terminei, eu já queria fazer uma residência, fazer especialização. E ali naquele momento, eu estava com ele com 5 meses, viajando toda semana para São Paulo, para fazer patologia do trato genital inferior e levando ele. Hoje eu olho para trás e eu falo, gente, eu fui louca, pra que isso? Mas era a chavinha que tava virando. Porque na minha vida, a vida inteira eu sempre priorizei muito profissão. E aí ali tava naquela chave, eu falava, mas eu passei, eu tenho que ir. Como que eu não vou pra Unifesp fazer isso? Aí meu marido falava assim, você não vai? Eu falava, eu vou. Ele falava assim, a gente tem um bebê em São Paulo. Aí a gente vai gastar muito, você vai pegar avião toda semana. Eu falei, eu vou. E fui. Levava ele. Então foi uma época muito difícil, mas que eu venci. Eu tenho até orgulho, mas foi duro, sabe? Não sei se vale. Hoje você tem outra visão, uma visão disso. mais madura, né? Então, voltei ali a trabalhar, eu digo, com 5 meses, né? Porque eu ficava indo para São Paulo e graças a Deus eu tinha uma bela rede de apoio. Minha mãe e minha sogra ia junto e ficava lá com ele, enquanto eu atendia os pacientes, trabalhava, estava lá na universidade. Do Felipe eu já estava aqui, então eu já tinha essa minha família aqui comigo. Então esse processo de retomada, de retorno ao trabalho foi mais fácil. Por ter eles. Aí do Fê eu consegui retornar com 3 meses. Uma consultou outra no consultório, uma consultou outra, ia pro consultório. E acho que o primeiro parto foi de paciente com 3, 4 meses. Mas eu reduzi muito, reduzi 50%
da minha carga, assim, de trabalho. E agora Sim, que eu tô agora que começando você tá voltando tô voltando um pouco mais. atender mais. Mas atendo só meio período, tem dia que eu não atendo, não dou mais plantão. Antes eu trabalhava na assistência, que era um período noturno. Aí eu tô assim, eu quero voltar pelos pacientes, pelo ambiente, mas não dá. Não é Depois das 6 é aquele horário que... Gente, você encontra uma mãe menor de 2 anos na rua, você não encontra, tá todo mundo dando banho naquela hora da bruxa, aquele caos em casa. Ah, nós Você não encontra. Você não encontra. Você não encontra ninguém na rua. Você as mães estão tudo lá naquela luta, aí umas 8h30, 9h vai dormir, a hora que a gente volta a esperar de novo, né? É o pico, da maternidade. 6h, eles mandam mensagem, você não vai voltar. Eu falo, não tem como. Só se fosse à tarde. E à tarde é a hora que o Benício tá na escola, a hora que o Felipe faz um cochilo maior, aí eu consigo trabalhar. Você priorizou, né? Priorizei, eu me organizei pra isso, né? Assim, porque agora a prioridade são eles. Antes você se organizava como que ia ser seu trabalho. Hoje você se organiza de como vai ser a sua maternidade pra poder encaixar o seu trabalho dentro dele. Exatamente. Exatamente. Todas as mães, né? Sim. A prioridade são nossos filhos. E é muito detalhe que a gente pensa, né? Que a gente pensa, e se eu trabalhar assim, 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 eu consigo fazer isso daqui pra ele. Igual você falou, à tarde ele tá na escola, então eu tenho esse tempo aqui pra fazer tudo isso. Pensa que não, mas eu também tô assim, Cadarce. A gente também tá organizando tudo isso, por quê? Por conta das crianças, que é igual você falou, chega um certo horário, é que ele corre. E eu sei o que é isso também. Todas as mães sabem o que é isso. Gente, é um caos, né? Mas é muito amor. Não. E quem é mãe vai falar, não, tá certo, eu te entendo. Eu te entendo. Não, e assim, aquele pega, aí a gente, nossa, tô cansada, meu Deus do céu. Aí eles dormem, a gente, que bonitinho. A gente fica naquela, nossa, preciso de férias. Só que aí você fala, vou levar meus filhos comigo. O problema é que as férias você quer por causa dos filhos, mas você quer ir junto com eles. É sempre assim. A maternidade é assim, né? Tem os dois lados. Sim. E que bom que a gente tá aqui falando sobre isso, né? Falando sobre os desafios. E agora a gente podia falar também um pouco dos mitos e verdades, Alguns né? mitos, né? Se você tem alguns mitos e verdade, queria compartilhar com a gente. Vocês falam relacionado a gestação, a parto humanizado. Tudo que a gente falou sobre isso daí. Vamos ver sobre parto, deve ter bastante. De parto, por exemplo, de indicação, por exemplo, de parto normal, cesariana, essas coisas, dá algumas... Aqui a gente vê algumas indicações de cesariana que não é indicação, entendeu? Então, eu ouço muito, eu não consegui parir porque eu não tive dilatação, isso é um mito. É mito. Eu não consegui parir porque meu bebê era grande, é outro mito. A gente tem que, pelo menos, assim, fazer uma prova, teste de trabalho de parto para ver se aquele bebê passa, se vai ter ou não uma desproporção cefalopélvica, mas... Ou o bebê tá sentado, né? Isso, a questão da indicação do parto pélvico é uma indicação, assim, aqui em Barreto eu sei que ninguém dá assistência a esse tipo de nascimento, então é uma indicação sim, mas tem equipes que assistem partos pélvicos. Gente, deve ser muito engraçado. Exige muita experiência. Eu fico imaginando. A cabeça. Outro mito é da questão da pressão, né? No meu caso, então, pressão alta não quer dizer que vá para direto para uma cesariana, tá? Se controlar ali certinho, vai tudo bem. Outra é de cordão enrolado no pescoço. Isso também não é uma indicação de cesariana. Alguma mais? Sobre a amamentação. Alguma sobre a amamentação, você já ouviu? Eu já ouvi um que é bem, mas tipo assim, mama grande, mama pequena, quem tem mama pequena não consegue produzir leite. Não, já ouvi falar isso, falei, é mentira, tá? Entendi. Deixa eu ver o que mais. Quem tem mama grande dá mais leite. Isso. Não, já ouvi isso. Assim. Acho que não tem a ver mesmo, não. Não tem. Eu não tô lembrando. Do puerpério também, alguma coisa que você sempre ouviu e falava absurdo. Você fala, não, isso é absurdo. É mito. Completamente mito. Tipo, lavar cabeça. Isso é bem de antigamente. Não podia lavar cabeça, não pode varrer casa.
Não, isso ainda tem paciente que às vezes fala pra mim assim, ai, eu pari, ai, minha mãe disse que eu ia ficar um mês sem lavar o cabelo. Não, pelo amor de Deus, pode lavar. Eu já falo, não, vamos conversar com a família, vamos conversar com essa mãe. Da questão da alimentação também. Tem muito Então, sobre alimentação. A alimentação pode a gente opta, óbvio, por coisas saudáveis sempre. Então, pode comer o que ela quiser, desde que seja saudável. Não vai sair pariu e querer comer arroz porcaria. doce pra produzir mais leite. Aí. Tem comer várias. Doce. A gente... Já me indicaram até comer doce. Sabe uns doces de batata que vende numas latinhas? Você senta e come aquilo ali, ó, e bebe água. Diz que Foi você que falou uma vez da cerveja. Da cerveja preta. Cerveja Falam preta. também. A gente tem vários, né? Elas perguntam. A gente vai ainda falando, existe, porque orientando. isso vem ainda das avós, Dos das tias que falam pra... E na minha casa também tinha um que era da questão do... Minha avó falava assim, não pode torcer a roupa do bebê, porque senão ele vai ter cólica. Como eles têm muita cólica, ela falava assim, é porque ou você colocou na máquina pra torcer, ou você torceu. Não pode torcer, senão ele vai ter cólica. A culpa era por conta que eu torcia a roupa. Essa eu não conhecia. Eu também não. A roupa do primeiro filho sempre foi na mãozinha, mas do segundo a máquina foi, ó, campeã. Lembrei de uma outra que não pode colocar o pé no chão, descalço, porque senão dá dor de cabeça. Tem essa também. Muita coisa. Muita sopa, elas orientam, né, os antigos, muita sopa nesse período, porque não pode comer arroz, feijão, diz que não pode comer nada. Faz mas aquelas O feijão, não pode. Eles falam que não pode porque dá gases. E aí? A gente libera, assim, a gente acaba não contraindicando. Se ela quiser, aí tem uma relação assim, tem paciente que acha que aumenta a questão dos flatos e é controversa essa questão de dar cólica ou não no bebê. Né? Tem, em questão de estudos, não tem muita comprovação. Sim. Mas, às vezes, tem paciente que fala, eu juro que o feijão piorou. Então tira, individual. Né? Então, você vai testar alguns alimentos e faz os testes. E se não for legal, você suspende. Igual na gestação, tipo, tomar chá de canela, comer canela. Tem isso também, não tem? Tem. Você fala... É contraindicado ou não? É um mito? Na gestação, tem alguns chás que a gente libera e tem outros que a gente proíbe. Os chás de fruta mesmo são todos liberados. A canela, a infusão a gente proíbe. O que a gente libera, às vezes, assim, na banana, um pozinho, aí tá. Agora, chá preto, não. Nem chá, só chá de fruta mesmo. Chá de fruta. Fica a dica. Alguma consideração final que você gostaria de fazer aqui para as mamães? Encorajamento para elas, pode ficar à vontade. Vamos pensar. Aquelas que têm medo, por exemplo, do parto normal, se quiser deixar um recado. Não tenha medo, não precisa ter medo, é um processo, o parto normal ele é um processo fisiológico, toda mulher foi feita para parir, mas é difícil porque nem um bebê chega ao mundo sem dor, então é um processo que em alguns minutos, às vezes até horas, a gente pensa assim, desistir. Então a importância de ter uma equipe que fala a mesma língua, que vá te encorajar, vá fazer com que você não desista. E o que é mais importante disso tudo é que você busque informação. Porque quando a paciente tem informação, aí é ela que vai decidir, né? Ela decide, ela já chega assim, toda posturada. Não, eu quero por conta disso, porque eu li, porque eu sei o que é melhor. Aí é até mais fácil pra gente. Aí tem outras, não, que já chegam, eu vejo que não tem tanto conhecimento. E aí eu tento informar. Mas às vezes não é só a minha parte, né? Eu preciso que fora do consultório, porque no início as consultas são uma por mês, 1 hora. Então, fora dali, ela precisa também de buscar essa informação. Ainda mais aquelas que querem, né? Querem, mas ouve tantas vozes negativas. Isso, tantas inverdades. Tem
tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa fica ruim. ouvindo stories mal sucedidas, aí já coloca aquilo na cabeça. Isso. Então, a minha melhor dica seria buscar uma equipe que acredita em você, tá? Estar próxima de outras mulheres que pariram, porque isso acaba que te ajuda, porque elas falam, eu tive tal equipe, eu tive tal doula. Outro conselho legal é que às vezes elas chegam para mim, às vezes através de doulas, então elas passam muita informação bacana, então procura uma doula, conversa, vê qual profissional ele indica. Outra coisa legal é falar com o enfermeiro do hospital, né? Com quem trabalha com essa área, pedir indicação, e aí elas começam a trocar figurinha e falar, eu fiz isso, pra mim foi assim, aí ali ela vai trilhando o caminho dela. Só que ela precisa de estar segura, porque ela vai ter aquele momento que ela vai falar, não quero, dói, gente, dói. Você sabe mais do que Dói ninguém. muito, então a gente tem que resgatar tudo e lembrar que é um processo fisiológico, é o natural, vai ter benefícios. O parto normal dói na hora do processo, mas depois a recuperação é melhor, questão de autonomia. A cesariana é uma cirurgia, vai doer no pós, vai doer por mais dias. Os dois vão ter dor. Os dois, né? É isso. É isso aí. Antes de finalizar, vamos dar uma beliscada, gente. Porque isso daqui. A gente tá conversando, eu tô doida pra pegar isso aqui, porque eu só não Uma peguei por delícia, né? causa do barulho. Maravilhoso. Olha que legal. Tem também Deu as pra ver fotos do algumas fotinhas? parto. Esse é o, Que legal. é o B ou o Fê? Ó, esse daqui Nós tá aqui só na foi aqui na intimidade, é o Santa B e o Casa. Fê. A gente já falamos a Então, esse foi em Brasília, esse é o Benício, foi o primeiro. O meu primeiro, eu tava lá. Esse foi o Felipe, foi aqui na Santa Casa. Aqui era o Você meu já tá obstetra saindo, ouvindo bebê? o bebê, né? Ouvindo o Felipe. Aí era Ali meu o marido do tipo, apoio. não desiste, vamos lá. Ele ficou firme em todos? Ficou. Aí foi após o nascimento, a gente fez o carimbo no bracinho. Ai, que Ai, que bonitinho. Aham. Olha minha cara de cansada, gente. Aí era uma contração. Né? Dói. Ah, É fácil. a feição demora. Ai, que fofinho. Foi o momento que ele nasceu. Esse é o Felipe. Esse é o Felipe. Por isso que ele é mais gordinho. Ele nasceu mais gordinho Aí, que o outro? foi, ó, nessa é legal pra vocês verem, ó, nasceu e já veio direto pro meu Ali dá coração, pra ver a pra cabecinha amamentar. dele, né? Que eles formam Fica com- coisadinho. com- Como que fala a isso? gente fala dessa deformação da cabeça. Ela existe, né? Ela fica mais deformadinha e ela vai se refazendo nos primeiros dias. É comum. É porque né? ela faz o Algumas- canal do parto. Algumas ficam assustadas, né? de ver. Fica, eu explico pra elas, pra não se assustar. Que Aí, ó, gracinha. tudo que ela... no meu primeiro, eu tive aquela sutura lá embaixo, porque abriu um pouquinho a laceração. Aí, minha obstetra tava lá embaixo, suturando, e ele continuou o tempo inteiro no meu colo. Aí, ele amamentava. E aí, o que é legal disso? Você nem percebe o que a pessoa tá fazendo lá embaixo, porque você tá distraída com o seu filho, e ele tá ali. E, gente, eu tinha um medo de me roubar. Sério? Dele Na sumir, maternidade? eu não sei. Mas eu acho que muitas passam Muitas por isso. têm. E aí eu falava assim pro meu marido, deixa não ele. deixe ele sair em nenhum momento. E eu falava o tempo inteiro, coloquei no meu plano de parto isso. Não é pra tirar ele do meu lado. Quando tirou da sala, eu falei, meu amigo, vai atrás. Vai atrás. Mas Vai eu fico aqui, vai atrás. Aí é legal do Cortando Ai, o cordão. cortando. é um momento que ele também participa, né? De fazer, de cortar o cordãozinho. Aí ele o tempo inteiro Bonitinho. comigo. Esse é o Felipe. Esse é o Benício. Ai, meu Deus! Nasceu gordinho também. Gordinho. Mas o Felipe nasceu mais gordinho. Nasceu. Opa! Nasceu. Ai, que bom. Mas Então foi uma é experiência que ficou registrada pra sua vida, né? Gente, fica no nosso coração, né? Bom, e que bom que hoje tem fotos, né? Pra Né, gente, pra lembrar. pra lembrar, fazer a gente reviver Se tudo emociona, né? isso. É bom demais. Ó, e eu tô aqui ainda, gente. Eu só parei de comer esse porque esse é bem crocante. Ai, não, É. eu adoro esses negócios. Ai, que delícia. Pode Eu se- quero fora. Experimento. Não, experimento daqui. Eu fiquei chocada por ser É uma legume, delícia gente. essa Bom, cenoura. Muito bom. Diferente, não é? Eu fiquei chocada. Falei, gente, não é possível que isso daqui é cenoura.
Isso aqui é beterraba. São fit. A gente sempre tenta ser assim, gente. Mas, ó, a gente queria... Deixa eu parar. Agradeço. Olha que coisa feia, mas agradecer por compartilhar essa experiência que você teve na maternidade com os seus meninos, a experiência da amamentação, no parto também da sua carreira. Por estar aqui hoje, façando tudo isso pra gente. E aí fica o convite também aberto para vocês conhecerem melhor a Bruna, com o perfil dela. Quem não segue o nosso Instagram, no podcast Café com Mãe, lá a gente sempre marca também todos os nossos convidados. A Bruna tá marcada lá, a doutora Bruna Donaire, tá assim? Isso, tá. A Bruna G. Donaire. Bruna G. Donaire. Pode ir lá também para conhecer o trabalho dela aqui na cidade de Barretos. E a gente quer deixar o recado que a gente sempre deixa, né, Darcy, no final. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curte o vídeo, compartilha, porque a gente sempre faz com a intenção de transmitir informações plausíveis para vocês, né? Com profissionais que sabem o que estão falando. Então, compartilhe aí com as mamães, inscreva no nosso canal, para entender que todo o conteúdo que a gente posta aqui para vocês é importante, né? E é isso. Tem algum recado, Darcy? Não. Só agradecimento. Só agradecimentos. a vocês. Obrigada. Se quiser falar alguma coisa, um agradecimento, pode ficar à vontade. Que bom que eu vim, né? Sim! A gente tá combinando desde de quando eu tava grávida do segundo, né? Mas foi, ó. Primeira Mas foi, temporada. que bom que deu certo. Que Então, agradecer certa, vocês né, pela oportunidade, até para estar falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho. No interior, as coisas às vezes demoram um pouquinho mais para chegar. A gente está numa cidade que ela é mais cesarista. Mas aos poucos a gente vai mudando também a realidade. Tem mulher que vai entendendo e vai se familiarizando mais com o meu trabalho. E a gente vai acolhendo, criando mais empatia e mostrando também dos benefícios, que é um outro mundo, como é o meu trabalho. E é isso, informando. Isso mesmo. Isso. E aqui é um lugar de oportunidade, né? De eu contar um pouquinho da minha história, mostrar um pouquinho do que eu faço. Sim, muito obrigada, viu? China, obrigada a vocês. Então, a gente se vê na semana que vem. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.